Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Então, pessoal, como é que vocês estão no dia de hoje? Tão bem? Tão mal? Sempre estejam deixando aqui embaixo nos comentários, como eu sempre peço aqui, para que vocês sempre deixem aqui, para que eu sempre possa estar sabendo aí, né, que é aquela coisa de eu sempre querer estar sabendo como é que vocês estão nesse dia de hoje. Comentem também, continuem comentando o que vocês querem aí para os vídeos futuros, porque eu já disse aí no meu último vídeo que conforme vai demorar, uma hora eu vou estar trazendo aqui os pedidos de vocês. Que agora eu estou um pouco mais focado em trazer os reposts aqui. E falando em repost, esse daqui é mais um repost que é as 100 curiosidades que você não sabia sobre os Onis de Demon Slayer. Esse aqui é um vídeo um pouquinho mais longo, mas como Demon Slayer tá no hype atualmente e eu também tô hypado, com o arco lá da Vila dos Ferreiros, que atualmente, nesse sétimo episódio aí, acabou de aparecer Zohakuten. Pra quem leu o mangá, sabe que esse cara é absurdamente forte. E, na minha opinião, foi até um pouco fácil demais vencer um cara tão forte do calibre dele. Mas, de qualquer forma, pra vocês que leram o mangá já sabem como é que foi. E quem não leu, só tem que esperar um anime aí pra ver o quão insano ainda vai ficar. Vai chegar mais algumas outras pessoas aí pra ajudar ainda, mas de qualquer forma é o que há. Acabei falando demais sobre a quarta temporada. Quem não leu o mangá acabou levando um pouco de spoiler, foi mal aí, pessoal. Me desculpe aí pelos pequenos spoilers, que eu acho que não foi tanto assim. Mas, de qualquer forma, eu espero aqui que vocês gostem do vídeo e acabei não falando aqui o dono do canal do vídeo é do canal Otagusti, que é um dos canais que eu mais gosto sobre Demon Slayer. Na verdade, no meu entendimento, na minha opinião, esse é o canal que mais sabe sobre Demon Slayer, basicamente. Quer saber sobre Demon Slayer, sobre basicamente qualquer coisa, quer entender muito bem, todos os vídeos ele explica muito bem e ele é simplesmente perfeito na explicação dele. Mas, de qualquer forma, eu só quero aqui que vocês vejam agora o multi-art. Então, fique agora com o vídeo, pessoal. Os Onis ou os demônios são os principais vilões de Demon Slayer. Com certeza, são seres misteriosos e que nem sempre revelam tudo de si para nós que lemos ou assistimos a obra. E para sabermos mais sobre esses seres que habitam o mundo de Demon Slayer, eu resolvi fazer uma lista com 100 fatos. Sim, 100 fatos sobre os Onis. Só lembrando que são fatos e não necessariamente curiosidades, então pode acontecer de haver alguns spoilers no meio de tudo isso. Mas antes da gente começar, eu vou deixar aqui nos comentários fixados o link para o Discord aqui do canal. Entra lá pra gente trocar uma ideia e pra você poder sugerir os próximos vídeos aqui do canal com mais facilidade. E se você está pensando em comprar os mangás de Demon Slayer, dá uma olhada aqui na descrição que você vai achar o melhor preço e também vai poder estar ajudando o canal a continuar crescendo. No mais, chega de enrolação, vamos ao vídeo. Muzaki Butsuji nunca gostou muito do Doma. Apesar da lealdade e do adoro que o Oni sentia por ele, Muzan achava a Lua Superior 2 apenas irritante e chato. Doma fez de Muzan a figura do culto dentro de seu templo da fé e do paraíso. Era como se Muzan fosse o deus de seu templo e Doma um de seus apóstolos. Kokushibo foi o primeiro Demon Slayer da história a se tornar um demônio, e de acordo com Muzan, ele recrutou Kokushibo por estar interessado no motivo de como os caçadores estavam evoluindo tanto naquela época. Gyoki e Nakimi são os únicos Luas superiores que não possuem nada de seu passado contados durante o mangá. Muzan falava que Gyutaro tinha total potencial de se tornar uma Lua Superior 4, porém, Daki atrapalhava completamente o crescimento de Gyu. Apenas 2 demônios tinham relações pessoais com caçadores de Onis: Kokushibo, que era parente de Muichiro, e Gyomei, que cuidou de Kaigaku enquanto ambos moravam no templo. Daki teve 4 nomes registrados durante a obra. O primeiro, obviamente, é Daki, o segundo é Umi, seu nome como humana, e os outros 2 foi como Oiran, Warabe-hime e Yatama-hime. A história de Kokushibo e Yorishi é contada de forma que faz referência à história de Tsukuyomi, o deus da lua, e Amaterasu, a deusa do sol. No mangá,
O cabelo de Daki, quando transformada, é inteiramente branco, enquanto no anime foram colocadas pontas verdes, talvez para fazer referência ao Gyutaro. Quando humano, Gyoko vivia em uma aldeia de pescadores com seus pais, mas ele não gostava de trabalhar, nem com carcaças de peixes e nem com pescaria. O nome de Akaza possui os kanjis para caverna e crescimento luxuoso. Kaigaku carrega em seu pescoço uma magatana, enquanto ele é humano, sua magatana é amarela, mostrando que ele é um ser iluminado. Porém, quando ele se torna um Oni, a magatana toma um tom azul, mostrando que ele está em meio à escuridão. Aparentemente, todas as luas superiores tinham a capacidade de transformar um humano em um Oni. Nakimi, quando humana, era uma música de bioamadora. Ela fazia de tudo para conseguir consolidar a carreira, mas sempre era atrapalhada pelo homem com quem se casou. Esse homem pegava tudo que Nakimi conquistava e desperdiçava com vícios e apostas. Kokushibo foi o primeiro e único Lua Superior 1 da história. A voz japonesa do Doma no anime também é a voz do Chrollo de Hunter x Hunter. Muzan gostava muito do Gyoko, porque além de sua personalidade psicopática, ele também gostava de vender os potes que o Oni fazia por um belo preço. Doma sempre dava preferência por se alimentar de mulheres jovens. Por causa disso, a maioria das pessoas que estavam em seu culto eram mulheres. O nome Kokushibo possui os kanjis para olho, preto e morte. Akaza e Kokushibo possuíam uma relação típica de mestre e aluno, onde um procurava superar o outro e o outro procurava se manter como mais forte. O marido e a sogra de Kotoha Hashibira foram até o culto do Doma para procurá-la, mas eles acabaram sendo mortos pelo próprio Doma. O Lua Superior não comeu nenhum dos dois e largou os dois corpos pelas montanhas. O Doma, por sua personalidade, só começa a levar uma luta a sério quando percebe que existe um risco para sua vida. Muzan gostava de Akaza por sua seriedade e lealdade. Kokushibo, durante sua vida como Lua Superior, foi desafiado apenas 3 vezes para um duelo de sangue, valendo o cargo de Lua mais forte. Nas 2 primeiras vezes, ele absorveu seu adversário, porém na última, quando ele foi desafiado pelo Akaza, ele ganhou e resolveu não absorver o Oni por achar que ele era alguém promissor. A primeira emoção que o Doma sentiu em sua vida foi por Shinobu Kocho, e ele entendeu aquilo como amor. O nome Muzan significa miserável. Gyutaro era um dos Luas Superiores favoritos de Muzan, já que o rei dos Onis admirava o ódio que aquele Oni sentia pelos humanos. O nome de Muzan pode ser como uma peça para o número 6 de Mu e 3 de San. Então o Twitter oficial de Kimetsu no Yaiba tem alguns tweets no dia 3 de junho brincando que é o dia de Muzan. Nakimi matou seu marido depois que ele estragou um vestido que ela amava e que usaria para uma apresentação. Depois de matá-lo, Nakimi fez a apresentação com roupas simples, porém acabou sendo o melhor show de sua vida. Akaza tinha permissão especial de Muzan para se recusar a comer ou matar mulheres. Quando humano, Gyoko perdeu seus pais quando muito novo, e desde o dia que ele viu o corpo de seus 2 pais afogados, Gyoko desenvolveu um estranho fascínio por mortes bizarras. Doma tinha uma incrível resistência à dor e possuía hábitos incrivelmente masoquistas. Nas versões coloridas do mangá de Demon Slayer, vemos Doma como um personagem loiro. Nas capas do volume 162 e na adaptação para anime, ele aparece com os cabelos brancos ou prateados. Kokushibo já matou um Buyashiki. Isso ocorreu no início de sua vida como um Oni. Pegando o gatilho do fato 34, foi graças a essa morte que a organização de caçadores utiliza métodos complexos para proteger o líder dos caçadores, e também foi aqui que se originaram os Kakushis. Todos esses acontecimentos foram culpa do Kokushibo.
As tatuagens no corpo de Akaza representam quantos crimes ele cometeu como humano e também como Oni. O sobrenome Tsugekuni de Kokushibo Yorishi significa aquele que vai herdar um país. O nome Mishikatsu possui os kanjis para severidade e vitória. O nome de Doma possui os kanjis para criança e melhor, e pode ser traduzido como melhor criança. Kokushibo tinha 1,90 de altura e pesava 93 kg, sendo um dos personagens mais bem preparados fisicamente da obra inteira. O nome Kibutsuji pode significar dança do demônio, obviamente fazendo uma referência a Michael Jackson. Muzan Kibutsuji, apesar de não gostar muito da Daki, via nela uma menina bastante inteligente e provavelmente a tratava bem por achar que a Daki era uma ótima fonte de renda. Aparentemente, o Muzan dava bastante valor ao dinheiro humano para conseguir manter o seu disfarce. Muzan é o único vilão que teve foco nas capas dos volumes de Demon Slayer. Nakimi se tornou uma serial killer ainda quando humana, pois sempre que matava alguém, seus shows com Biwa eram cada vez melhores. O lírio da aranha azul é uma planta que só aparecia sob a luz do sol, mostrando que Muzan estaria condenado à punição eterna sem nunca poder andar sob a luz do sol novamente. Muzan teve 5 namoradas durante seu período como Oni, mas todas elas acabaram sucumbindo aos abusos dele. A aparência de Hantengo é descrita como a de um homem frágil de 87 anos. Os Onis, instintivamente, tinham pavor a lâminas carmesins, glicínias, ao sol e à respiração do sol. Muzan acreditava que ele era uma tragédia natural e que os humanos que morriam por suas mãos eram puramente azarados e os que sobreviviam, sortudos. O nome humano de Akaza é Hakuji e possui um kanji que significa cura. Kokushibo era a lua superior mais velha com cerca de 480 anos. Daki, Gyoki e Akaza são os únicos Oni superiores que não tinham nenhum tipo de equipamento em suas batalhas. O único dos 12 Kizukis que apareceu fora da história principal foi o ex-Lua Inferior 2, que se chamava Hairu. Quando Eimo era uma criança humana, ele não conseguia distinguir a diferença de sonho e realidade. Jigoro Kojima deu a Kaigaku um kimono idêntico ao seu, enquanto Kaigaku ainda era seu aprendiz, mas ele nunca chegou a usar o presente de seu mestre. Quando era humano adulto, Emo não era médico, mas trabalhava com medicina, dando diversos diagnósticos errados para seus pacientes. Os nomes das luas inferiores que Muzan matou durante o Castelo Infinito só foram revelados durante o primeiro fanbook oficial de Kimetsu no Yaiba. O nome de Gyutaro é uma variação que ele criou do nome Gyu, que faz referência aos cobradores de dívidas do distrito. Ironicamente, esse também foi o trabalho de Gyutaro como humano. Apesar de matar todos os demônios inferiores, Muzan criou vários Oni de nível inferior para aumentar as dificuldades do Castelo Infinito. Normalmente, Onis inferiores só podem subir para o rank superior através de um duelo de sangue, mas caso o Oni fosse um dos favoritos de Muzan, ele podia acabar sendo nomeado de acordo com sua força. A família Kibutsuji e a família Buyashiki são famílias da mesma linhagem. Assim, quando Muzan virou um demônio, acabou amaldiçoando os Buyashikis. Na sua vila de pescadores, Gyoko foi deixado para morrer após ser ferido gravemente pelos pais de uma criança que ele havia matado, mas ele acabou sendo salvo e transformado em Oni por Muzan Kibutsuji. Os duelos de sangue eram organizados entre os Onis, que decidiam em que momento poderiam ou não desafiar um adversário de maior número. Doma foi o demônio que mais subiu posições entre os Kizukis no menor período de tempo, sendo um verdadeiro prodígio
pelo lado dos demônios. A katana que Kaigaku usava quando virou um Oni era idêntica à que ele usava como caçador, mas assim como a de Kokushibo, ela era feita de sua própria carne, então podia se regenerar caso fosse quebrada. Doma era o único Oni que a casa demonstrava um claro repúdio, porém, o Lua 3 era muito mais respeitável quando se tratava do Lua Superior 1. Apesar de ter um culto, Doma era ateu e não acreditava em nenhum tipo de Deus ou Buda. De início, Muzan não iria transformar Emo em um demônio e até mesmo chegou a começar a comê-lo, porém, no meio de tudo isso, Emo não sentiu dor e ainda elogiou Muzan pelo que ele estava fazendo, o que fez o Rei dos Onis mudar de ideia e transformá-lo em um demônio. O único Oni superior que não subestimou seu adversário em um confronto e mesmo assim acabou morto foi o Hantengo. O Kikijutsu da casa, quando toma o formato da bússola, parece um floco de neve, o que faz referência à sua esposa, e o nome dela era Koyuki, o que significa neve. Hantengo era um prisioneiro condenado à morte quando foi salvo por Muzaki Butsuji. A respiração da lua de Kokushibo é a única das respirações primárias que nunca teve um sucessor. A casa nunca sentiu respeito ou admiração por Muzan, ele apenas entendia o Rei dos Onis como alguém que dava ordens e ele alguém que cumpria. Aparentemente, Kokushibo possuía 6 olhos, porque foi a quantidade que ele julgou ideal para conseguir acompanhar os movimentos de Orishi. Coitado de você. Deixa eu te salvar desse seu sofrimento. A maldição da família Buyashiki deixou de existir após a morte de Muzan. Muzan tratava Kokushibo como um verdadeiro companheiro de profissão e não necessariamente um subordinado. Nakimi se tornou uma Oni após escolher como alvo e tentar assassinar Muzan Kibutsuji. Kaigaku acabou sendo expulso do templo de Gyomei pelas outras crianças após ser pego roubando. Essa expulsão acabou culminando no encontro dele com o Oni que causou o desastre. Muzan, durante a obra inteira, perdeu o controle de apenas 4 Onis: Nezuko, Tamayo, Kokushibo e Akaza. Os cortes com a lâmina carmesim de Orishi queimaram Muzan até mesmo após a morte do caçador. Os Onis não precisavam necessariamente comer para sobreviver, porém, se eles ficassem muito tempo sem se alimentar, acabariam sentindo uma fome descomunal. Muzan não tem nada contra o Hantengo em si, mas de vez em quando, ele acha a Lua Superior 4 intolerável. Tamayo chegou até mesmo a se alimentar de animais mortos, enquanto procurava um jeito de não se alimentar de humanos. De acordo com Yoshiro, se o Kaigaku tivesse evoluído por mais um ano, seria impossível Zenitsu derrotá-lo. Muzan se surpreendeu quando o gato de Yoshiro apareceu como um Oni no meio do campo de batalha. Para Muzan, aquela criatura era realmente uma aberração. Nem todos os Onis possuem Kekijutsu, mas quando um demônio alcança um nível de despertá-lo, normalmente a habilidade vem com características das coisas que o Oni fazia enquanto ainda era humano. Quando alguém é transformado em Oni e depois volta a ser humano, essa pessoa cria anticorpos anti-Muzan e acaba ficando imune ao sangue do Kibutsuji. Apenas 3 pessoas conseguiram voltar a ser humanas após se tornarem Onis: Nezuko, Tanjiro e o figurante que foi transformado durante o episódio 8 do anime. O nome de Nakimi foi traduzido por engano como Nazumi quando o arco da Vila dos Ferreiros começou a ser adaptado em volumes nos Estados Unidos. Yorishi cortou 1.500 de 1.800 pedaços que Muzan soltou ao se despedaçar. Se Yorishi tivesse cortado mais alguns, Muzan não seria capaz de conseguir juntar os outros pedaços no formato de sua cabeça e acabaria morrendo logo em seguida. Muzan não tinha orgulho,
Ele era um ser que procurava puramente a sobrevivência, então só fugir durante um confronto que ele não conseguiria ganhar seria uma boa opção para o Muzan. Kaigaku acreditava que força e sobrevivência eram as únicas coisas que importavam na vida, nem que para isso ele tivesse que implorar pela própria vida. Muitos ataques de Akaza fazem referências a fogos de artifício, pois quando humano, ele prometeu que os veria junto a Koyoki. Muzan possuía as mesmas medidas de altura e peso que Sanemichi Nasugawa. Apenas 3 pessoas, incluindo Muichiro Tokito, viram Gyoko em sua forma final. No fim de sua vida, Doma teve uma pequena reviravolta em sua mente e passou a acreditar que o céu e o inferno realmente existiam. Akaza é o único lua superior que tinha alguém esperando por ele do outro lado da vida. Kokushibo sabia boa parte dos passos da respiração do sol, mas não conseguia usá-los. Muzan e Kokushibo mataram todos os usuários da respiração do sol que apareceram após a morte de Orishi, fazendo de Tanjiro o último usuário da respiração. Muzan possui 7 corações e 5 cérebros que se mexem constantemente por todo o seu corpo. E é isso aí, pessoal. Se você chegou até aqui, deixa aqui nos comentários #Onis, que eu vou estar lendo e dando coraçãozinho. No mais, obrigado por ficar até aqui. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo, abraço e falou! Então, pessoal, o que vocês acharam aqui do vídeo e do multi-art? Gostaram ou não gostaram? Sempre estão deixando aqui embaixo nos comentários, como eu sempre peço, que é para eu sempre estar sabendo o que vocês estão achando aqui. Comentem aí se eu estou melhorando ou se eu não estou. Se eu não estiver melhorando, eu sempre peço aqui que vocês me deem aí sempre críticas construtivas. As melhores críticas aí que vocês puderem me dar, para sempre aqui tá me motivando a melhorar e está me ajudando aí sempre a melhorar cada vez mais, cada vez fazendo vídeos melhores para trazer aqui para vocês. Estejam comentando aí também os vídeos que vocês querem que eu traga futuramente. Eu já pedi para vocês fazerem isso no começo do vídeo, mas não custa nada pedir de novo aqui. De forma também, na minha opinião, o Otaguchi é um dos canais aí que mais explica bem esse tipo de coisa. Demon Slayer basicamente é o ofício dele. Não tem nenhum canal melhor, na minha opinião, para falar de Demon Slayer. Em todas as opiniões, basicamente, ele entrega uma análise precisa e clara basicamente da obra. É uma análise de alguém que conhece muito sobre a obra, conhece todos os personagens, leu bastante sobre o assunto e basicamente as opiniões dele não tem rodeio. Até nos casos dos top Hashiras lá que ele fez algumas listas de nível de poder dos Hashiras que eu basicamente concordo totalmente. Tem muita gente que discorda de algumas partes aqui e ali, mas eu concordo basicamente 100% com as listas que ele fez aí, principalmente, pelo menos nesse quesito aí, das listas de Demon Slayer do nível dos Hashiras. E de qualquer outras coisas também, ele faz alguns outros vídeos com alguns outros temas aí que fogem um pouco da linha principal da obra, como às vezes contar o que aconteceria se determinada coisa acontecesse de forma diferente na série. Além de contar também muitas das histórias aí dos pilares e de outros personagens aí da obra que não apareceu no mangá e muito menos no anime, infelizmente. Mas essa aqui é basicamente a minha opinião. Vídeo perfeito com edição boa. Não tenho nem um pouco do que reclamar. Mas de qualquer forma, se vocês gostaram, sempre estejam aí deixando o like e se inscrevendo no canal para sempre estar me ajudando aqui a crescer cada vez mais. Mas de qualquer forma, já falei demais. Então, tudo que falta agora é eu me despedir de todos vocês. Então, valeu, falou e até a próxima, pessoal.